Fala aí, rapaziada, Titio de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje quero tirar as dúvidas do pessoal que assistiu o vídeo sobre o cálculo do pré-amplificador. Você que não assistiu, vou mostrar para vocês aqui qual é o vídeo. E é justamente esse aqui, ó, calculando e simulando um pré-amplificador. Alguns colegas assistiram esse vídeo e depois de verem a explicação, ficaram com algumas dúvidas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou colocar aqui em cima, nos cards, para que você assista primeiro aquele vídeo e depois volte e assista este vídeo que eu estou gravando agora. Dando continuidade, naquele vídeo nós montamos este circuitinho aqui de um pré-amplificador. Calculamos os resistores e fizemos a polarização para que ele funcionasse de forma correta, sem ceifar o sinal na parte de cima ou na parte de baixo. Para isso, mostrei para vocês como era feito o cálculo e nós alimentamos o circuito com 12 volts de VCC. E desses 12 volts, este primeiro resistor ficou com 4,8 volts. Este ponto no coletor ficou com aproximadamente 6 volts. E esse resistor de emissor ficou com 1,2 volts. Com base nisso, nós verificamos que aqui, daqui para cá, tem uma queda de 0,7 volts. Logo, na minha base, eu teria 1,2 mais 0,7. Então, neste ponto, eu tenho 1,9 volts. Tudo isso foi explicado na outra aula. E é justamente por isso que é importante que você assista a aula anterior para que você compreenda o raciocínio que será desenvolvido nesta aula aqui. Depois de ter demonstrado os cálculos, nós geramos um sinal de áudio, bem aqui neste ponto, para que nós pudéssemos testar o circuito. Tínhamos aqui um potenciômetro, no qual nós aumentamos e diminuímos o volume para ver o som saindo aqui desse outro lado. Durante a explicação, falei para você sobre o capacitor de acoplamento. Capacitor de acoplamento e capacitor de desacoplamento. Esse aqui o de acoplamento, esse aqui de desacoplamento. Disse ainda naquele momento que a função desse capacitor era barrar a tensão contínua e deixar passar apenas a tensão alternada. Então, esse sinal de áudio, ele veio de um circuito integrado que, ao mandar o sinal em sua saída, esse sinal ele veio misturado a uma tensão contínua. E essa tensão contínua não poderia chegar aqui na base desse transistor do pré-amplificador. Então, por conta disso, nós tínhamos um capacitor que ia barrar a tensão contínua, deixando passar apenas o meu sinal alternado. E eis aqui a primeira dúvida do nosso colega. Ele não conseguiu compreender como um sinal alternado iria estar misturado a um sinal
contínuo. Como isso é possível, titio? Na sequência, ele me pergunta, titio, se já existia aquele primeiro capacitor que fazia a separação do sinal contínuo do sinal alternado, por que nós tivemos a necessidade do segundo capacitor? O capacitor de desacoplamento. Para muitos, isso passou despercebido, mas o colega que já está em um outro nível de aprendizado pôde se atentar a essas duas coisas: capacitor de acoplamento, capacitor de desacoplamento, mistura de sinal alternado com sinal contínuo. Então vamos lá, vamos matar a primeira dúvida do nosso colega. Vocês já aprenderam que todo circuito eletrônico precisa de uma etapa de alimentação para que ele possa funcionar. Seja um circuito integrado, seja um circuito composto com diodo, capacitor, resistor. Todos eles vão precisar de uma etapa de alimentação. Nesta explicação, falei para vocês que o sinal de áudio estava vindo de um circuito integrado que precisou ser alimentado com a tensão contínua para que pudesse funcionar. Quando você tem um primeiro contato com a questão de sinal alternado, sinal contínuo, tensão alternada, tensão contínua, corrente alternada, corrente contínua, lhe é apresentado um gráfico. Então, nós temos um gráfico, seja na escola técnica, seja na faculdade, onde eles te mostram o sinal contínuo sendo representado por uma linha e o sinal alternado sendo representado por uma onda senoidal. Sendo esta linha horizontal, ela representa o zero. E aqui, à medida que você vai subindo, nós temos outros valores. Você está acostumado a ver aí 220 ou 380, que é o pico a pico, tá bom? É isso que lhes é mostrado lá na faculdade ou no seu curso. Observe que nesse gráfico nós temos uma tensão de referência, que é 0 volts. 0 volts é a tensão de referência. A partir dele, eu contei o número positivo, 10, 20, até chegar no topo, e contei o número negativo, para representar o meu semiciclo negativo. Então vamos desenhar aqui do outro lado, novamente, a representação do sinal contínuo, tá? Nós temos aqui a referência 0 e vamos supor aqui 5 volts. Então é isso que os professores mostram para vocês. Quando se fala em tensão de alimentação, é normal que o nosso ponto de referência seja 0 volts. Acontece que quando se fala em sinal elétrico, a nossa referência, ela deixa de ser 0 volts, porque o circuito que vai trabalhar com aquele sinal, ele precisa ser alimentado. Se ele não for alimentado, o nosso circuito não vai funcionar. Então vamos olhar aqui para o nosso circuito. Veio o sinal, ele veio um sinal alternado misturado com a tensão contínua, e aqui nesse capacitor ele barrou a tensão contínua, que está sendo representado por essa linha azul, e deixou passar apenas o sinalzinho vermelho. Então ele veio misturado aqui, ó, tensão alternada e tensão contínua. Chegou no capacitor, barrou a tensão contínua,
deixou passar o sinalzinho vermelho, que é alternado. Este sinalzinho alternado, que é um sinal de áudio, ele entrou no nosso pré-amplificador. E olha só onde ele chegou. Ele chegou aqui, pessoal, neste ponto, ó. Ele entrou neste ponto. E de acordo com nossos cálculos, este ponto tinha uma tensão contínua de 1,9 volts. Logo, se este é um sinal alternado e aqui tem uma tensão de 1,9 volts, este sinal alternado ele vai se misturar a essa tensão contínua. E esta tensão contínua vai funcionar como se fosse um cavalo no qual um homenzinho chamado sinal alternado vai montar em cima dele para cavalgar. E no gráfico, como é que vai ficar? Vou pegar aqui a borracha, vamos apagar isso aqui, ó. E observe que aqui neste ponto nós tínhamos 1,9 volts. Então vamos botar aqui, ó, 1,9 volts, não é mais 5 volts, é 1,9 desse ponto que estava bem aqui, ó. Vou botar 1,9 volts. Por quê? Neste ponto, a referência para ter 1,9 volts é o ground. Está aqui o ground. Então, a referência é 0. Está aqui o nosso 0. Ó. Quando veio o sinal alternado montou aqui, ó, no meu 1,9 volts. Ó. Ele fez isso aqui, ó. Pico positivo, pico negativo. Ele montou no meu 1,9 volts. Para facilitar os cálculos, nós vamos supor que esse sinal aqui é 1 volt pico a pico, tá bom? Eu vou botar aqui, ó, para você não esquecer que o nosso sinal ele é 1 volt pico a pico. Para que você compreenda o meu raciocínio aqui. Então veja bem, se nós tínhamos aqui 1,9 volts e o meu sinal alternado, ele é isso aqui, ó. Meu sinal alternado, ele é 1 volt para cima e 1 volt para baixo. 1 volt pico a pico. Quando o meu sinal alternado se misturou a tensão contínua, então, no seu pico positivo, esse aqui é o pico positivo, e esse aqui é o pico negativo. No seu pico positivo, ele se somou. Ele somou aqui, ó. Então, aquilo que era 1,9 volts, virou 2,9 volts, porque é 1 volt para mais. E aquilo que era 1,9 volts, quando recebeu o pico negativo, que é esse pontinho aqui, ó, ele virou 0,9 volts, porque é 1 volt para menos. Então, em seu aspecto positivo aqui, ó, em sua parte positiva, ele se soma. Em seu semiciclo negativo, ele subtrai. Subtrai de quem? Do 1,9 volts. Então, o meu novo sinal, ele ficou assim, ó. Era 1,9 volts, então ele ficou assim, ó. Vou pintar ele aqui para você enxergar ele aqui, ó. Todo esse vermelho aqui, ó. Então, pessoal, eu tive que dar uma pausa no vídeo. O nosso sinal, ele ficou dessa forma aqui, ó, um sinal alternado misturado a uma tensão contínua. E é justamente por isso que nós precisamos passar aqui pelo pré-amplificador, onde a tensão
ela foi multiplicada em 3 vezes, e a corrente, não me lembro muito bem, mas foi algo acima de 100, que foi o cálculo de ganho que nós fizemos lá na outra aula. Quando você tem uma tensão multiplicada por 3, uma corrente multiplicada por 100, lá no final, lá no coletor, eu tenho o quê? A corrente vezes a tensão, que me gera a potência. É por isso que o nome do circuito é pré-amplificador. Pré-amplificador de potência. Não digo pré-amplificador de tensão, pré-amplificador de corrente. Digo pré-amplificador de potência, porque o que me interessa lá no final do circuito é a potência. Quando este sinal chegou aqui no meu coletor, ele estava misturado, o meu sinalzinho alternado amplificado misturado a uma tensão contínua. Essa tensão contínua era de aproximadamente 6 volts. Aqui na base, 1,9 volts. Aqui no coletor, aproximadamente 6 volts. Esse 6 volts de tensão contínua, se eu mando ele direto para o alto-falante, essa tensão contínua iria queimar a bobina do meu alto-falante. Então, nós temos aqui um alto-falante, onde tem o seu conjunto de ímãs, e aqui tem o sua armação, e nós temos aqui, ó, esse marronzinho, a bobina. A bobina é um enrolamento de fio que pode ser chamado de indutor. E qual a função do indutor? O indutor é um fio por onde passa uma corrente de sinal alternado. Se o sinal é alternado, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Você tem um fio de sinal alternado por onde vai circular uma corrente, tá? Tá circulando a corrente aqui nesse fio, uma corrente alternada. Então, ao circular por um fio, a corrente gera ao redor desse fio um campo magnético, tá? Que esse azulzinho é o meu campo magnético. Então, o campo magnético girado nesse enrolamento aqui vai se somar ao campo magnético que foi gerado nesse outro enrolamento, que vai se somar ao outro campo magnético de todos os enrolamentos, ó. Se a corrente é alternada, então esse campo magnético aqui, ele vai alternar. Ele se transformou num ímã. Um ímã. Então, se eu tenho aqui perto dele, ó, vamos desenhar aqui um ímã, tá? Seu polo norte e polo sul. Esse ímã está gerando aqui um fluxo magnético também, ó. Um fluxo magnético. Então, se esse enrolamento, ao passar uma corrente, também gerou o fluxo magnético, então ele se comporta como se fosse um segundo ímã. Um ímã que está próximo a outro ímã. Então, se ele gera um fluxo magnético, vai acontecer isso aqui, ó. Esse fluxo magnético vai interagir com esse fluxo. E ora vai ter a atração, e hora vai ter a repulsão. Então vai ficar um vai e vem. Essa bobina, ela vai ficar subindo e descendo de acordo com o sinal que está passando por ela. Ora um sinal que atrai, ora um sinal que empurra. E aí está ela aqui, ó. O ímã está aqui. Passou o sinal por ela, ela está envolvida aqui nesse próximo a esse ímã, então vai ficar fazendo isso, ó, um vai e vem. Um vai e vem quem? No seu cone. O seu cone vai vibrar
em uma alta velocidade, em uma alta frequência. E essa vibração vai interagir com o ar e o ar vai gerar o som. Temos aqui mais uma imagem. Aqui nós temos o ímã, essa parte branca, a parte amarela é a nossa bobina. Circulou corrente pela bobina, corrente alternada, gera o fluxo magnético, os dois ímãs interagem entre si e o meu cone vai vibrar. Vibrou em alta velocidade, gera o som. Nessa imagem aqui eu consigo ver o ímã e a parte amarela, aonde a bobina fica encaixada. Então é um espaço bem fininho, pessoal. E para centralizar isso aqui, nós temos uma técnica na hora de montar o alto-falante, na hora de dar manutenção no alto-falante. Então, no alto-falante, quando se diz que ele queimou a nossa bobina. Então, eis aqui a bobina, a espessura do fio vai mudar de acordo com o tamanho e a potência do alto-falante. Então, essa bobina você compra em casas de material eletrônico ou casas especializadas em alto-falante. Você compra a bobina, você compra o cone, você compra a aranha, que é chamada de centragem. Nesta imagem você consegue ver a bobina, essa é uma bobina que está queimada, e aqui esse amarelinho é a centragem, ela centraliza a bobina lá no ímã. Ao mesmo tempo que ela centraliza a bobina no ímã, ela fixa a minha bobina no cone, que é essa parte preta aqui, ó. Aqui nós temos uma pessoa montando um alto-falante e aqui ele está usando uma espécie de plástico para poder manter a distância entre a bobina e a carcaça, a bobina e o ímã. Ele não pode tocar nem de um lado, nem do outro, e nem pode tocar lá no fundo do alto-falante, porque o alto-falante ele vai vibrar o seu cone para cima e para baixo. Se eu deixar a bobina muito alta, quando ele vibrar para cima, a bobina vai sair desse local aqui. Se eu deixar muito baixa, a bobina vai topar lá na carcaça do alto-falante, gerando um ruído. O som não vai ficar perfeito. Então, por isso existe a técnica de centralizar a bobina e depois colar aqui a aranha, a centragem, que é aquele amarelo, que vai fixar a bobina no ponto correto. Para saber mais sobre isso, você tem que ver algum vídeo que trate sobre a manutenção de alto-falante. Não é este o caso aqui agora. Nessa imagem aqui nós temos o ímã, temos uma peça polar, que é onde a bobina, ó, esse enrolamento vai se envolver. Ela não pode ficar muito alta nem muito baixa. E aqui essa linha representa o cone que vai vibrar. Então, pessoal, é justamente para evitar que a tensão contínua chegue à bobina do meu alto-falante e queime ela, que eu tenho esse capacitor de desacoplamento, que vai barrar a minha tensão contínua, deixando passar apenas o meu sinal alternado. Então, neste ponto aqui, eu tenho um sinal alternado que está misturado a tensão contínua de aproximadamente 6 volts. Este 6 volts vai ser barrado no meu capacitor e minha tensão alternada, corrente alternada, ou seja, sinal alternado, vai passar para a bobina do meu alto-falante. Chegando na bobina, gera o fluxo magnético e faz o alto-falante vibrar para frente e para trás. Para frente, quando eu estiver no meu polo positivo, para trás, quando eu estiver no meu polo negativo. Naquele momento, nós geramos um sinal de 1 volt, pico a pico, uma onda senoidal. Mas nós sabemos que o sinal de áudio, ele não é assim. O sinal de música, de fala ou de instrumento, ele é diferente de uma onda senoidal perfeita. Ou seja, no mesmo sinal, nós vamos ter uma parte grave,
média e aguda. Pois numa música tudo acontece ao mesmo tempo. Nós temos o som da voz humana, nós temos o som das batidas, o som da bateria. E em meio a essa mistura, nós temos o grave, médio e agudo, onde o grave representa a frequência baixa, o médio, como o próprio nome já diz, representa a frequência média, e o agudo representa a frequência alta. Se eu fosse representar isso através de um sinal, nós teríamos isso aqui, ó. O grave, frequência baixa, o médio, uma frequência um pouco mais alta, e o agudo já seria quase junto aqui, ó. Assim. E quando nós falamos em frequência, pessoal, digo a distância daqui, ó, que existe daqui para cá. Observe que a distância aqui é grande. A distância aqui já é menor. E aqui já é bem mais juntinho, ó. Então, em um segundo, isso aqui aconteceria poucas vezes, porque a distância é grande. Então, haveria pouca variação, ou seja, baixa frequência. Em um segundo, aqui já aconteceria mais coisas, porque o espaço é menor. Então, uma maior quantidade de repetição. Frequência média, frequência baixa, aqui, que é o que eu chamo de grave, e a frequência média. Já se eu tenho aqui uma coisa que o espaço é muito menor, a quantidade de vezes que vai acontecer vai ser mais alta. Então, uma alta frequência. Então, frequência baixa, média e alta. Barulhos de pancada, barulhos fortes, eu estou situado aqui no meu grave. Barulho da voz humana, eu estou situado aqui no meu médio. E barulhos finos, como uma bateria, eu estou situado aqui no meu agudo. Grave, médio, agudo. Se a pessoa tem uma voz mais grossa, então eu digo que a voz dela está mais próxima do grave. Se a pessoa tem uma voz fina, eu digo que a voz dela está mais próxima do agudo. Peço desculpas pela bagunça, mas o intuito é fazer com que você acompanhe a minha linha de raciocínio. Então, voltando aqui para o nosso circuito, nós vemos que na prática, um sinal de áudio, ele não vai ser essa senoide perfeita. Em si, um sinal onde nós temos grave, médio e agudo. Este sinal vem misturado a uma tensão contínua, que é a sua tensão de referência, que é diferente de 0 volts. Essa referência é o que muitos professores chamam de tensão de offset. Você vai ouvir muito isso quando for estudar circuitos de amplificador. Seja o amplificador construído com transistor, seja um amplificador construído com amplificador operacional. Aqui, neste caso, a nossa tensão de offset em nosso pré-amplificador foi 1.9 volts. Então, esse sinal alternado, grave, médio, agudo, veio misturado a uma tensão contínua. Essa primeira tensão contínua foi barrada aqui no meu capacitor e pôde passar pelo capacitor apenas a tensão alternada, grave, médio, agudo. Esse grave, médio, agudo se misturou a 1.9 volts, que se tornou a tensão de offset, a tensão de referência, que foi o que nós
demonstramos aqui, ó. E aí o seu lado positivo se somou a 1,9, seu lado negativo se subtraiu, dando origem a esse sinal aqui, que é um sinal alternado misturado a uma tensão contínua, tá bom? Esse sinal ele foi amplificado, sua tensão cresceu aproximadamente 3 vezes, a sua corrente aproximadamente 100. No cálculo de potência, nós tivemos a pré-amplificação de potência. Lembrando que o pré-amplificador é algo que vem antes do amplificador. Então, aqui seriam um transistor BC548, que não esquentaria, e que daqui iria o sinal para um amplificador. Ou seja, um outro circuito que já teria um dissipador de calor, porque iria trabalhar com a alta potência, iria aquecer. E aí sim, depois de passar pelo circuito de amplificação, nós teríamos o capacitor de desacoplamento, que iria barrar a tensão contínua, para evitar que a tensão contínua chegasse aqui, ó, na bobina do meu alto-falante, pois se a tensão contínua atingir a bobina do meu alto-falante, a bobina vai queimar e você vai precisar desmontar o seu alto-falante para dar a manutenção. Se não sabe, vai ter que levar numa casa especializada ou ir numa loja comprar um outro alto-falante. Este sinal que chega aqui é um sinal composto por grave, médio e agudo. Um sinal alternado. E por ser alternado, o nosso colega ainda está em dúvida. Titio, se é alternado, por que eu preciso de marcar a polaridade no alto-falante? Porque eu preciso ter lá o seu polo positivo e negativo marcado no meu alto-falante, na corneta ou no tweeter. Então tá, pessoal. Uma vez vencida a primeira dúvida, que era referente ao capacitor de acoplamento e desacoplamento, nós vamos partir para a explicação e tirar essa segunda dúvida do nosso colega. Mas antes disso, vamos falar um pouco mais sobre o grave, médio e agudo, para que você saia desta aula com muito mais conhecimento. Pois este é o intuito do vídeo, transmitir conhecimento. Essa é a razão de existir do nosso canal. Transmitir aquilo que eu sei e aprender com vocês aquilo que eu não sei. Então vamos lá mais uma vez. Nós temos o sinal de grave. Nós temos o sinal de médio, que é um pouco mais fechadinho. E nós temos o sinal de agudo, que é bem juntinho, ó. Bem juntinho. Se é juntinho, acontece mais coisas em 1 segundo. Uma frequência mais alta, tá bom? O sinal audível, que junta o grave, médio e agudo, ele vai de 20 Hz até 20.000 Hz, tá? Tudo isso aqui, ele está nessa faixa aqui, ó. 20 Hz até 20.000 Hz, que é a mesma coisa que 20 kHz, tá bom? Você vai ouvir falar muito em kHz. Inclusive, eu vou usar aqui embaixo o kHz. Então, nós temos aqui o nosso grave. Ele vai de 20 Hz até
160 Hz, tá bom? Fazer uma pequena divisão aqui para que vocês compreendam. O nosso médio, ele parte de 160 Hz e vai até 1.3 kHz, que é 1300 Hz, né? Vou usar aqui kHz. E o nosso agudo vai de 1.3 kHz até 20 kHz, que é o nosso final da faixa audível. Tudo bem? Tá aqui. Então, a faixa de grave, de médio e de agudo. Sabendo disso, pessoal, eu quero explicar para vocês que o alto-falante comum, ele trabalha nas 3 faixas. Ele pode receber o grave, o médio e o agudo, o alto-falante comum, tá? A corneta, ele trabalha na faixa de médio e agudo. Então, vou repetir. A bobina do alto-falante comum, ele suporta trabalhar no grave, médio e agudo. Só que, com o tempo, construíram alto-falante especializado para o médio, que é a corneta, e alto-falante especializado para o agudo, que é o famoso tweeter. Então, este é o alto-falante comum, que suporta todas as frequências. Essa é a nossa corneta, que pode receber o médio e o agudo. A bobina dela pode trabalhar com a frequência média e aguda. Porém, se eu mandar um sinal grave para a corneta, esse sinal de grave vai queimar a minha bobina. Tá bom? E aí você vai precisar desmontar ela para trocar a bobina da corneta. Soltou os parafusos, a bobina da corneta é isso aqui, ó. Você vai encontrar essa pecinha, vai entrar na internet, comprar outra, fazer a substituição e montar novamente. E este aqui, pessoal, é o tweeter, especializado em agudo. Então, no tweeter, eu não posso deixar chegar a frequência grave e nem a frequência média. Eu só posso deixar chegar nele a frequência do agudo, ou seja, de 1.3 kHz a 20 kHz. Vacilei, liguei ele direto lá na saída do amplificador, sem uma proteção, então ele vai queimar a sua bobina. Você vai ter que desmontar ele para fazer a troca da bobina. Eis aqui uma bobina de um tweeter, ela vem lacradinha, você rompe o saquinho, faz a substituição e ele volta a tocar. Conforme já dito, isso é um assunto específico do curso de manutenção de alto-falante. Por enquanto, aqui no canal Titio na Net, nós não gravamos ainda esse vídeo, mas quem sabe futuramente a gente consegue aí umas cornetas queimadas, uns tweeter, e grava umas aulas aí para vocês. E aí você me pergunta, tio, e como é feito essa divisão do sinal? Como é que eu faço o grave ir para um lado, o médio ir para o outro e o agudo seguir para o tweeter? Como é que eu faço isso aí? Existe um aparelho, pessoal, chamado crossover. Crossover é um aparelho que serve justamente para dividir o sinal e mandar o grave para um lado, o médio para o outro, o agudo para o outro. Eis aqui um crossover. Então, ele tem lá o seu CD play. O sinal entra aqui, faz a divisão de grave, médio e agudo, e daqui vai para o amplificador. Do amplificador vai para o seu alto-falante específico. Aqui nós temos o exemplo, onde nós temos o CD play, o crossover. Crossover fez a divisão
da frequência, jogando o grave para o primeiro amplificador, uma amplificação do subgrave. Neste segundo veio o médio grave e aqui o médio agudo. Mas, tio, você está falando subgrave, médio agudo, e lá você falou só sobre grave, médio e agudo. Então, pessoal, a galera que trabalha com som automotivo, ela divide aquele espectro musical em mais faixas. E é por isso que você vai encontrar aí as pessoas falando em subgrave, grave, média baixa, médio, média alta e agudo. Então existe essa divisão aqui e existe outras divisões, a depender de quem está trabalhando com a montagem do seu som automotivo. Para que as pessoas entendam, eu prefiro explicar apenas grave, médio e agudo, mas vocês têm que saber que existem outras subdivisões dentro disso aqui. Outra coisa que vocês precisam saber é que nem sempre o cara que está montando um som, ele está montando um som profissional. Então, em algumas vezes, o cara quer apenas um amplificador e o alto-falante, uma corneta e um tweeter. Ele não quer gastar com um crossover, ele não quer algo profissional. Ele quer algo para ligar lá na casa dele, no final de semana, no churrasco, para fazer tocar, sem danificar os alto-falantes. Então, como é que é feito essa divisão de grave, médio e agudo sem o crossover? Isso é feito através de capacitores, onde eu tenho um capacitor para corneta e um capacitor para o tweeter. Sendo o capacitor do tweeter de 2.2 micro, capacitor de poliéster 2.2 micro. Já o capacitor tem que ser um capacitor de 22 microfarad, um capacitor bipolar. Você olha aqui e pensa que é um capacitor polarizado, mas não é, tá bom? É um capacitor eletrolítico bipolar de 22 micro. Qual a função desse capacitor? Aqui na corneta, ele vai barrar o grave e deixar passar a frequência média e aguda. Ou seja, esse capacitor, ele vai barrar isso aqui, ó. Ele vai barrar toda essa faixa de grave aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o lápis. Então, o capacitor de 22 micro vai barrar isso aqui. E vai deixar passar esse aqui, ó. Então, a corneta pode receber o sinal de médio e agudo, tá bom? Ela suporta, ela é especializada para trabalhar no médio, mas ela suporta trabalhar com agudo sem que sua bobina fique danificada. Já o capacitor de poliéster de 2.2 micro, ele vai barrar isso aqui, ó. Ele vai barrar o grave e o médio. Ele barra tudo isso aqui, ó. E deixa passar apenas o agudo. Ele deixa passar a frequência a partir de 1.3 kHz. À medida que eu altero o valor do capacitor, eu estou trabalhando aqui nessa régua de frequência, deixando passar para mais ou para menos. É por isso que ficou estipulado, depois de vários testes, que o capacitor para o tweeter é de 2.2 microfarad, poliéster 2.2 microfarad. E o capacitor de corneta é de 22 microfarad bipolar. No caso do tweeter, eu só posso deixar passar a frequência do agudo, porque se eu deixasse passar a frequência do médio, como eu fiz com a corneta, ao chegar no tweeter, a frequência média iria danificar a sua bobina. Aí você teria que desmontar e comprar outra bobina. Aqui nós estávamos falando da frequência audível, tá? De 20 Hz a 20 kHz.
Mas existem frequências que estão abaixo disso, que é chamado de infrassom, e frequências que estão acima disso, que é chamado de ultrassom. E por que é importante saber disso, pessoal? Para que você entenda que algumas frequências são audíveis e outras não. Por exemplo, a frequência de uma fonte chaveada, ela é de aproximadamente 100 kHz. Imagina se eu fizesse uma fonte chaveada com uma frequência próxima a 20 kHz. Então você não ia suportar o barulho próximo ao seu computador, à sua TV, porque seria uma frequência audível. Então eu tenho que criar um circuito para que faça um chaveamento acima da faixa de áudio, para que eu não tenha perturbação. Então, neste exato momento, está batendo no seu corpo uma série de sinais. Sinais de TV, sinais de rádio. E estes sinais, antes de serem lançados por uma antena, eles foram modulados. Como assim, gentil? Tá lá o locutor falando lá no rádio, tá bom? Tá fazendo a propaganda dele e falou lá no microfone, né? Se a gente lançasse no ar esse sinal, o que iria acontecer? O sinal está numa frequência audível, porém ele não vai muito longe. Então esse sinal de áudio que está saindo aqui do microfone, ele precisa ser amplificado para ficar grande e precisa ser modulado. Ou seja, esse sinal que está numa faixa audível, ele vai ser misturado a uma frequência AM ou FM para poder ser lançado em uma antena, tá bom? E aí sim, esta antena, que seria uma torre, né? Ela vai emitir o sinal na nossa atmosfera, tá bom? Ela vai emitir o sinal e uma vez que ele esteja modulado, ou seja, misturado a uma frequência AM ou FM, ele vai longe, ele vai alcançar altas distâncias, tá? Uma vez que ele está aqui dentro, ó, misturado, ele está aqui dentro desse sinalzinho, quando chegar na antena da sua casa, então tá lá a sua casinha, e em cima da sua casa tem sua antena, ó. Tem uma anteninha, tá bom? Aqui na sua antena tá batendo vários sinais. Sinais da Globo, do SBT, da Record, né? E você tá lá dentro da sua casa com seu controle remoto, mudando para a emissora que você quer. Então você bota lá na Globo. Então aí a partir desse momento, dentre os vários sinais que estão batendo aqui na sua antena, você, ao mudar o canal, você mudou o valor de um filtro na placa de sua TV. E aquele filtro vai deixar passar lá o sinal da Rede Globo, do SBT, da rádio 500 kHz, da rádio 105 MHz. Este sinal, ele entra com uma frequência modulada, tá bom? Na sua placa. Cada emissora de TV ou de rádio tem a sua faixa de frequência. Cada uma tem que obedecer aquela faixa. É como se fosse faixas de trânsito. A faixa da direita, da esquerda. Então, ao registrar uma rádio, você vai receber uma frequência e vai falar para você o seguinte: olha, tu tem que transmitir nessa frequência. Você não pode transmitir nessa porque essa pertence à emissora X ou à emissora Y. Uma vez que o sinal chegou aqui modulado, ele vai chegar num filtro e aí sim,
Esse filtro vai eliminar essa parte vermelha, vai jogar fora e vai pegar o sinal que interessa, que é o sinal de áudio. E o sinal de áudio vai passar por uma amplificação para mandar para o seu alto-falante ou para a tela da sua TV. No momento que está no ar, o que bate no seu corpo é isso aqui, ó. Uma frequência que não é audível. O sinal de áudio, que seria audível, está misturado a um sinal que não é audível e nem visível. É por isso que você não enxerga e não escuta os vários sinais que estão batendo no seu corpo. Então aqui eu mostro novamente a frequência audível e as frequências que são inaudíveis. Altas frequências e baixas frequências. Aqui nós temos as frequências visíveis, onde cada faixa de frequência representa uma cor violeta, cor azul, na casa dos terahertz, tá bom? Vermelho, e isso aqui forma o espectro visível. E aqui eu mostro para vocês a faixa de transmissão, tá bom? De rádio, TV, ó, megahertz, gigahertz. Observe que na faixa de infravermelho, que é usada para controle remoto, e outras faixas que são utilizadas em clínicas para fazer raio-x ou outros exames, tá bom? Conforme já dito, nós temos as frequências de rádio, de TV, uma frequência que foi separada para trabalhar com Wi-Fi e uma frequência para comunicação via satélite. Conforme já dito, que elas funcionam como se fosse faixas de trânsito, onde um tipo de equipamento não pode interferir no outro, ou uma emissora não pode invadir uma faixa de outra emissora. Mas, como esta aula não é para falar sobre transmissão e sim tirar a dúvida do nosso colega lá sobre a polaridade do alto-falante, vamos voltar lá para o nosso circuito. Então, titio, tu já enrolou pra caramba, já falou de capacitor de acoplamento, desacoplamento, sinal de offset, falou sobre as frequências grave, médio, agudo, mas até o presente momento você não me explicou o porquê que o alto-falante tem que ter o polo positivo e o negativo. Então é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Peço desculpas por ter demorado tanto para chegar nesse ponto, mas essas foram informações importantíssimas que eu não poderia deixar de passar para vocês. Nossa aula já está ficando grande e vamos agora para a parte que realmente interessa, que é a polaridade do alto-falante. Conforme já dito, os alto-falantes são fabricados para trabalharem em determinada faixa de frequência. Falei sobre os capacitores, capacitor do Twitter, capacitor da corneta, sobre o crossover. Você já entendeu que o sinal que chega neles é um sinal alternado, pois se chegasse o sinal contínuo, iria queimar a bobina. Mas se o sinal alternado, por que então nós temos a polaridade positiva e negativa? Olha só, pessoal, quando você vai montar uma caixa de som, seja uma caixinha doméstica, seja um som automotivo, seja uma caixa gigante, você vai montar o seu som com vários alto-falantes. Então você vai ter alto-falante comum, vai ter a corneta, vai ter o Twitter, e todos eles vão bater. Conforme o sinal de áudio vai passando por suas bobinas, eles vão bater para frente ou para trás. Então nós temos aqui, ó, dois alto-falantes, num circuito, uma associação em série. Nós não vamos falar sobre esse tipo de associação em série paralelo neste vídeo. Vou deixar para tratar aí sobre isso quando eu for explicar para vocês sobre a importância do casamento de impedância. Vai ser um vídeo futuro, no qual eu vou sentar aqui na minha cadeira e vamos
tratar de tudo sobre impedância. Então, nós temos aqui um sinal de áudio que vai percorrer essas bobinas e, conforme o campo magnético gerado, esse alto-falante vai bater para frente ou para trás. Tá bom? Então, ele vai bater para cima ou para baixo. Certo? Então, se eu tenho lá o alto-falante comum, a corneta e o tweeter, é importante que todos eles batam no mesmo sentido. Então, se um está batendo para cima, os outros também deverão bater para cima. Certo? Quando um bate para trás, os outros devem bater para trás. Isso é o que nós chamamos de casamento de fase. É colocar os alto-falantes em fase. Todos batem para cima ou batem para baixo, de acordo com o sinal de áudio. Tá bom? E é justamente para isso que serve essa marcação de polaridade dos alto-falantes. Se você tem apenas um alto-falante, isso não tem importância. Se você botar o fio aqui ou aqui, inverter positivo e negativo, o seu som vai continuar funcionando do mesmo jeito, porque você tem apenas um alto-falante. E o sinal que chega ali é alternado e não contínuo. Mas quando você monta o seu circuito de som automotivo ou uma caixa com mais de um alto-falante, é preciso que eu respeite a polaridade dos meus alto-falantes para que todos batam no mesmo sentido, ou para cima ou para baixo. Imagine a bagunça que seria se esses alto-falantes aqui, ó, estivessem batendo para frente e este aqui estivesse batendo para trás. E quando invertesse, esse aqui inverteria. Olha a bagunça sonora, a qualidade do som, como ficaria. Eu estou representando aqui 3 alto-falantes, mas poderíamos ter uma caixa com muito mais alto-falante. Nós poderíamos ter um circuito como este, ó. Um alto-falante de grave, médio, agudo, tudo bonitinho, com crossover, com amplificador para o grave, amplificador para o médio, amplificador para o agudo, e aí de repente o cara, na hora de montar, inverteu as polaridades e ficou uma bagunça. Um alto-falante batendo para frente, outro para trás. Então não houve o casamento de fase e o som vai ficar horrível. E é justamente por isso, pessoal, que nós temos que respeitar a polaridade do alto-falante, para que haja o casamento de fase, todos batam no mesmo sentido e a qualidade sonora seja a melhor possível. Caso você tenha um alto-falante em que você não saiba a polaridade dele, o que você tem que fazer? Você tem lá o seu alto-falante e por algum motivo você não tem marcado lá a polaridade dele, quem é positivo e negativo. Então você vai pegar uma pilhazinha de 9 volts, tá? Vamos representar ela aqui. Tem o polo positivo e o polo negativo da pilha. Você liga o polo negativo em um dos polos do alto-falante, deixa ele quietinho lá, grudadinho, e com a ponta positiva, você vai triscar no outro polo. Triscar e soltar, não pode triscar e deixar fixo, tá? Para não queimar a bobina do alto-falante. Você vai triscar e tirar. E vai ver para onde que o alto-falante saltou. Se ele saltou para frente ou se ele saltou para trás, tá bom? Quando o alto-falante saltar
para frente, né, você triscou e está vendo que ele está saltando para frente, para cima, aí sim, você vai marcar a polaridade do alto-falante. Onde tiver o polo positivo da pilha, vai ser o positivo do alto-falante. Onde tiver o negativo da pilha, vai ser o negativo do seu alto-falante. Você triscou, ele saltou para trás, você inverte. Faz a inversão da pilha. Achou a batida para frente? Aí você marca. Antes de encerrar, quero falar um pouquinho para vocês sobre a montagem das caixas. Nós temos vários furos, onde nós temos o alto-falante grave, médio, agudo, e temos os dutos. O que seria o duto e qual a função? Então, pessoal, duto é isso aqui, ó, esses dois caninhos que vai aqui, ó, na nossa caixa de som. Nós temos dois alto-falantes normal, nós temos as cornetas, neste caso aqui está tendo 4 cornetas, e 2 tweeter. E aqui embaixo nós temos 2 dutos. Para que serve esse duto, titio? Eu não poderia encerrar o vídeo sem falar sobre isso para vocês. Então este aqui é o duto. Temos a caixa de som. Ela foi projetada para ter 2 alto-falantes graves. E aqui nós temos o duto. 2 dutos no projeto dessa caixa. A caixa de som, ela não é simplesmente uma madeira cortada para caber um alto-falante. Existe um projeto onde todo o espaço interno e externo ele é projetado, ele é calculado para que você tenha a melhor performance possível daquele alto-falante. Temos aqui outro modelo de caixa onde o formato do duto é diferente. Aqui na frente temos o espaço do alto-falante e olha o formato para esse duto aqui. Aqui neste caso é chamado de aeroduto. Vamos ver um aeroduto. Este é o aeroduto, que tem a mesma função do duto. Em alguns casos, ao invés do duto e do aeroduto, você vai encontrar essa brecha aqui, ó. Tá bom? Que tem a mesma função do duto e do aeroduto. E qual é essa função, titio, que você não explicou ainda? Olha só, neste último caso ele é assim, ó. Então, construção onde vai o alto-falante e aqui uma saída que vai gerar esse vão aqui, ó. E aí temos aqui, ó, alto-falante normal, um tweeter, uma corneta e um duto. A função desse duto, pessoal, conforme já dito para vocês, o alto-falante ele bate para frente e bate para trás. Então, quando ele bate para trás, ele joga uma quantidade de som e de ar lá para dentro da caixa. Então, esse duto ele serve para aproveitar aquele som que seria desperdiçado. Então, aquela batida para trás, ela contorna toda a caixa de som e sai aqui. E isso funciona como se fosse um outro alto-falante, para dar uma melhor performance para o seu som. E é isso que vai acontecer nessa caixa aqui também, ó. Quando todos baterem para trás, ele vai gerar um som que seria desperdiçado, que vai sair aqui, ó, no duto. Então é isso aí, pessoal. Então já falamos aí sobre capacitor de acoplamento, desacoplamento, offset, os capacitores para divisão de frequência, grave, médio e agudo. Falamos sobre a polaridade do alto-falante. Falamos sobre os dutos. E eu não posso encerrar o vídeo sem falar dos alto-falantes 69. O alto-falante 69 nada mais é do que um alto-falante comum, onde no meio dele eu tenho um alto-falante menor, alto-falante pequeno, onde foi colocado um capacitor. Se você pegar o 69 e virar ele de um lado e do outro, você vai observar que esse alto-falante no centro tem um pequeno capacitor que vai dividir a faixa do agudo. Então, na parte grande toca o grave e o médio, e na parte do meio eu tenho um agudo. E é por isso que o 69 se tornou tão popular quando você tem apenas o CD play e os alto-falantes nas portas.
sem a necessidade do uso de um amplificador. E é isso aí, galera. Essa aula ficou enorme, mas creio que todos vocês que entraram nela e assistiram até o final conseguiram aproveitar muita coisa. Se gostou, peço que deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Um forte abraço, bom final de semana para todos e até o próximo vídeo.